Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é uma sugestão de uma inscrita, da Niciane Rego Linhares. Ela me sugeriu fazer um vídeo com a proposta de perfumes da minha vida, tá? Eu acho que eu entendi direito. Eu trouxe aqui alguns perfumes que fizeram parte da minha vida, que fazem parte da minha história perfumística, vamos dizer assim. E eu não sei se eu vou mostrar todos, porque eu não quero que o vídeo fique tão longo assim, tá bom? Então eu vou começar com um. Eu trouxe os perfumes que já foram a minha assinatura, que geralmente foram os que mais têm são os que mais têm história comigo. Eu tenho alguns perfumes que não foram minha assinatura, mas eu tenho algo a contar desses perfumes. Só que eu resolvi trazer perfumes que foram minha assinatura porque eles foram marcando alguns ciclos da minha vida. Eu não vou colocar em ordem cronológica, tá, gente? Porque eu não vou lembrar alguns aqui, quem usei primeiro, quem usei depois, mas eu vou mostrar pra vocês alguns que já foram a minha assinatura e que são perfumes da minha vida, que eu nem uso tanto mais hoje, né? Se vocês forem observar aqui, os frascos, eles estão, alguns estão até mais cheios, que eu peguei mesmo só pra ter na coleção, pra sentir esse cheiro e pra me remeter àquele momento que eu já tive, aquele tempo que eu vivi usando essa fragrância. Então me trouxe algumas recordações e me trazem algumas recordações que eu gosto muito. Então eu trouxe alguns que foram a minha assinatura exatamente por isso. Todos que eu vou mostrar aqui já foram a minha assinatura, tá? Em algum momento. Por isso que eu os trouxe aqui, porque eles fazem parte da minha vida. E tem só uma aqui que ele não é bem assinatura, mas assim, ele marcou um momento da minha vida muito importante. Então, por isso que eu trouxe pra vocês, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é um que eu já contei essa história aqui pra quem me acompanha já há algum tempo, que ele foi o meu primeiro perfume feminino, tá? Eu só usava perfumes masculinos, gente, de verdade. Tanto que vai aparecer aqui um perfume masculino que eu usava. Deveria ter trazido outro, mas eu não tenho aqui. Se eu me recordar, eu coloco a foto pra vocês. Quando eu falar de um, eu falo do outro também. Mas o meu primeiro perfume feminino foi o Accordes tradicional de O Boticário. Ele tá cheinho, como eu falei pra vocês, ó. Eu peguei ele mesmo, já faz até um tempo que ele tá aqui, mas acabei que eu não usei. Mas eu gosto de abrir o borrifador, às vezes eu borrifo, sinto esse cheiro e me remete muito ao tempo que eu usei esse perfume. Eu fazia um curso na cidade vizinha aqui e eu usava esse perfuminho. Ele me remete muito àquela ocasião que eu tava trabalhando, que eu já tinha o meu próprio dinheiro já nesse tempo, assim, pra eu comprar as coisas que eu queria. Então eu usava só ele, usei o hidratante dele e era uma fragrância assim que me deixava uma vibe muito elegante, feminina. Ele me remetia muito à feminilidade. Como eu contei pra vocês, eu só usava perfumes masculinos. Então quando eu comecei a usar o Accordes, eu me senti mais feminina, talvez. Não que os perfumes masculinos fossem ruins ou alguma coisa. Mas a partir do momento que eu usei o Accordes, eu não sei, me deu um ar, sabe? Mais feminino, mais iluminado, eu não sei. Depois até usei outros, depois dele usei alguns perfumes masculinos, mas não como assinatura. Eu usava porque eu gostava mesmo, ainda gosto de alguns perfumes masculinos. Hoje, não tanto quanto eu gostava antes, mas é um perfume que fez parte, assim, da minha vida. E eu acho uma fragrância extremamente elegante, fácil de agradar, fácil de usar. É aquele perfume que dá pra você em qualquer local, tá? E foi o Accordes tradicional de O Boticário que abriu aí o leque para perfumes femininos na minha vida. Depois dele, eu disse que eu não ia fazer ordem cronológica, tá? Mas alguns aqui eu vou fazer e outros não. Talvez eu tenha algum equívoco aqui na cronologia. Eu usei o Linda, gente. O Linda tradicional também de O Boticário, que, como eu contei pra vocês, era um perfume que eu usava como assinatura, mas eu não gostava de usar pela manhã, eu não gostava de usar quando tava um sol assim muito quente, que aqui tem o costume de ser um sol bem quente, assim, dias bem quentes mesmo. Eu usava ele mais quando eu ia em algum evento, que assim, era costume. Eu saía com os meus amigos sábado à noite, sexta à noite, ir pra missa, eu ia muito à missa da igreja católica, então assim, eram locais, ocasiões que eu ia com esse perfume, porque eu sabia que eu ia estar cheirosa e elegante. Algumas vezes eu usava durante a semana, quando tava um dia mais fresco, só que eu tinha uma diretora que ela resolveu pegar essa fragrância pra ser a assinatura dela, e ela usava 7h30 da manhã, eu chegava na escola 7h20, 7h15, e às vezes já tava calor e ela tava com essa fragrância, gente. E aí eu acabei que eu enjoei da fragrância, eu tomei assim um ranço e eu não conseguia mais usá-la, nem dias a menos, tá? Eu parei de usar simplesmente, o meu ficou assim, o último que eu usei, ficou assim uns 3 dedos, tá? Aí
parei de usar, não usei mais ele, deixei, fiquei com ranço dele, apesar de achar ele elegante, sofisticado. É um floral, gente, com cheiro de mulher requintada, tá? Eu achei ele com cheiro, assim, de mulher limpa, requintada, cheirosa, super arrumada. E isso me remetia, continua me remetendo. No tempo eu peguei meio uma birra dele, mas aí depois eu trouxe ele de volta, já usei várias vezes, inclusive. É um perfume que agora, né, eu uso mais facilmente. Ele foi reformulado, tanto ele quanto o Accordes, eles foram perfumes que foram reformulados pela marca, mas que pra mim não perdeu a essência, porque assim, me remete muito a esse cheirinho gostoso, de passado, né? Mas de uma forma assim, bem tranquila, bem gostosa. Algumas pessoas não gostam de voltar na história, mas assim, os momentos que me marcaram com esse perfume, claro que eu tive momentos ruins também, que eu devia estar usando esses perfumes, mas não me marcou isso. O que eu trago são as memórias boas que eu tive com eles, tá? Inclusive, esqueci de pegar o Egeu Dolce, que foi um perfume que eu usei muitos frascos, gente, muitos frascos. E eu esqueci de trazer. Mas é um vídeo que talvez eu tenha que dividi-lo em duas partes. Aí se eu tiver que dividir, eu trago ele num outro momento, tá? Outro perfume que também foi minha assinatura, que eu acho ele assim com uma pegada chique, glamourosa. E observem que quando eu gostava só de perfumes masculinos, que eu passei para os perfumes femininos, eu entrei numa pegada mais floral. Eu não gostava de perfumes adocicados. Eu peguei uma linha mais floral, perfumes mais agradáveis, mais fáceis de usar. E o glamour também foi a minha assinatura, gente. Que perfume sofisticado, elegante, versátil. Ele foi reformulado também. Inclusive, esse perfume que se eu passasse muito, ele me dava enxaqueca. Eu já contei a história de que o meu ficou assim um dedinho, meu marido pediu, ele trabalhava fora em outra cidade. E um dia ele resolveu simplesmente tomar banho desse perfume e vir pra casa, né? Ele demorava assim um mês e meio, 2 meses e voltava, vinha, né, pra casa nas folgas dele. E ele me chegou impregnado, gente, deste perfume. E a pele dele, como eu já falei pra vocês também, é daquelas peles que até água fixa. E este homem chegou aqui com esse cheiro de perfume que quando ele entrou, o perfume entrou junto assim, sabe? Nas entranhas do meu nariz e na minha mente, que deu um twin na hora. Sabe o que é na hora? Foi o dia que eu usei esse perfume com assinatura. E aí eu não podia falar nada pra ele, né? O marido tá chegando de outra cidade que tá trabalhando. Aí eu ficar reclamando do cheiro. Aí eu não podia, né, falar assim do perfume diretamente, mas eu sabia que ele ia entrar, ele ia tomar banho, então ele ia trocar de roupa. Gente, a blusa deste homem tava assim impregnada, a roupa dele, sabe, toda, ele todo impregnado, mas graças a Deus, ele é uma pessoa bem limpinha. Ele entrou em casa, me cumprimentou e partiu o banheiro, foi tomar banho e tal, e aí saiu. E aí eu pedi que ele não usasse mais esse perfume e ele me atendeu assim, tranquilamente, tá? Mas é uma fragrância que hoje eu uso de janeiro a janeiro. Eu acho que ele perdeu um pouco a potência, mas não perdeu a essência. Ele é um perfume que ainda fixa bem em mim, tá? Ele não projeta tanto, mas ele fixa bem em mim. E assim, o glamour tradicional de Boticário também carrega bastante história aqui pra mim, faz parte da minha vida, tá? Outro perfume, eu vou mostrar um masculino agora que eu usava, tá? Que aí eu vou falar dos dois. Gente, eu já usei Malbec. Já usei Malbec, gente. Usei Malbec e Malbec era assim muito potente e eu gostava. Hoje em dia eu não consigo nem passar perto de um frasco, porque realmente não dá mais pra mim. E usei Gaube, usei frascos e frascos e frascos. Eu tinha um namorado, inclusive, na época, que ele usava o Gaube e eu usava também. Mas ele nunca reclamou, tá? Ele gostava até e me deu até de presente vários, porque era um frasco secando frasco e usava outro. Eu tenho só um tequinho aqui, ó, pra usar, sentir e lembrar mesmo do cheirinho. Mas é um perfume que marcou também um momento da minha vida, da minha juventude, inclusive. Já tava na fase mais adulta, mas ainda era jovem. E saía, e ia em barzinhos com as amigas. E eu ia sempre com Gaube e eu era sempre muito bem elogiada, tá, gente? Muito bem elogiada. Gaube é um perfume que no tempo fazia muito sucesso. Muita gente usava Gaube, tá? Outro perfuminho também que eu usava, esse aqui, gente, foi minha assinatura também, mas influenciada por uma amiga, porque ela usava e eu amava sentir. Inclusive, de início, eu não conseguia comprar, porque assim, eu não trabalhava ainda, não trabalhava assim, formalmente, trabalhava na barraquinha da feira e não dava dinheiro pra comprar perfumes, né? Dava pra comprar uma peça de roupa no máximo. E minha mãe, ela comprava outro perfume, vou até falar dele, né? Minha mãe, ela comprava o Pale Blue, né? Que as pessoas falam, da Avon. É tanto que hoje, gente, eu não consigo
não consigo usar muita lavanda, eu não consigo, talvez por causa disso, eu não gosto desse Prairie Blue, porque é uma fragrância que hoje me enjoa, me dá náuseas. Se eu lembrar, eu vou recordar, eu coloco a fotinha aí pra vocês, tá? Mas eu usei muitos frascos desse, minha mãe comprava, e era a família toda que usava, a gente usava ele, e usava aquele Paixão Tentadora, se não me engano, da tampinha azul. Também, se eu me recordar, eu coloco aí a foto pra vocês, tá? E o outro que eu comecei a falar foi o Crisca, gente, tradicional. A minha amiga usava, e ela usava nesse frasquinho aqui, exatamente. Eu achava lindo esse frasco. E de início, eu comecei a usar o dela. Eu andava muito na casa dela, eu ia os domingos pra casa dela, a gente ia num lugar aqui que chama... Hoje já tem um estádio lá e tudo bonito, mas era um peladão, porque era só um campo de futebol e as pessoas iam jogar lá. E ela, aos domingos, a gente ia pra lá. Então eu passava na casa dela, usava o perfume dela, que era esse, e usava ela. E outra amiga minha também usava, e a gente ia toda cheirosa com Crisca tradicional, tá? Muito gostoso. Hoje em dia é um perfume até difícil de agradar. Naquele tempo eu não sentia ele tão difícil assim. A gente usava e agradava a gente. Eu achava assim super cheiroso na pele dela e na minha pele também. Aí depois, com o tempo, quando eu comecei realmente trabalhar mais formalmente, eu já tinha terminado aí o meu segundo grau, aí eu comecei a trabalhar, eu dava aula para adultos, e aí eu comecei a trabalhar, a ganhar meu próprio dinheiro, eu comecei a comprar o Crisca, e é um perfume que me acompanha e tem, assim, uma história muito boa comigo, tá? Outro perfuminho também, eu vou pegar os mais antigos, porque eu trouxe alguns que não, assim... não são tão antigos. Eu vou mostrar o meu primeiro perfume, realmente assinatura, que foi importado, que foi o Fantasy, gente. Quando eu comprei um Fantasy, que naquele tempo ter um Fantasy era o auge, né, gente? Principalmente pra mim, que venho de família humilde e tal, então eu tinha um perfume importado que era o Fantasy. E aí eu usava Fantasy pra tudo que é lugar que eu ia, tá? Eu usava pra ir trabalhar às vezes, eu alternava, mas às vezes eu usava muito, porque todo mundo falava de Fantasy, porque Fantasy foi reformulado e não tem a mesma potência, assim como o Egeu Dolce não é mais o mesmo, o Fantasy também não é mais o mesmo. Mas naquela época, 3 borrifadas do Fantasy chegava e abalava as estruturas. As pessoas falavam, as pessoas comentavam, perguntavam que perfume eu estava usando, ficava nas pessoas. Era um perfume, assim, extremamente elogiado. E também foi, assim, na minha juventude, pra a fase adulta. E eu me recordo, assim, que eu ia pras festas, assim, de São João. Eu ia pra festas que a gente fazia da escola também, eventos que a gente fazia da própria escola. Eu ia com Fantasy e todo mundo me elogiava e me perguntava que perfume que eu tava usando. Então ele também marcou uma etapa da minha vida que eu gosto muito, e até hoje, gente, eu gosto muito de Fantasy, é um perfume que me rende bastante elogios, tanto em casa quanto na rua. É um perfume que, apesar de reformulado, ele também me remete muito, ele me rende bastante elogios, tá? E aí, o segundo importado que eu tinha, e esse foi de Balaz Estruturas, até hoje, eu ainda quero meu frasco de volta, né, porque eu sei que uns 2 frascos de La Vie Belle, eu trouxe esse aqui, ó, pra representar, tá? Mas é claro que o frasco do La Vie eu vou colocar aí. O La Vie Belle eu tenho só a miniatura, eu fiquei meio com preguiça de pegar, mas eu tenho a miniatura do La Vie e usei muito La Vie, e era aquele perfume que eu usava, gente, eu não tava nem aí, não tinha noção. Assim, quando eu usei o Egeu Dolce, que eu usava e não tinha noção, muitas pessoas que usavam o Egeu não tinha noção nenhuma, e por isso que talvez as pessoas, muita gente tomou ranço, né, do Egeu. Eu queria aquele Egeu de volta, mas a gente usava em temperaturas muito altas, então incomodava muitas pessoas, né? E o Egeu, ele também faz muito. Até eu casada ainda, meu marido me dava muito frasco de Egeu. Eu sequei uns 3 ainda. E aí depois saiu de linha e ele foi reformulado, mesmo naquele frasco mais compridinho, ele foi reformulado, ele já não tava fixando tanto, mesmo assim eu usava. E aí depois realmente ele foi reformulado, que veio pra esse frasco que eu tenho, né? Mas não é mais o mesmo, mas eu gosto sempre de ter aqui, porque eu me recordo muito daquela época, assim, de início de casado, que eu ganhava, que ele me dava aqueles perfumes, e assim, foi uma época muito boa também da minha vida, tá? E falando em Fantasy e perfumes doces, outro que foi minha assinatura foi o Coffee Woman Seduction. Foi minha assinatura, e ele também foi reformulado, infelizmente. Ele tinha muito mais potência, era outro perfume, gente, que onde eu passava, eu era elogiada, e as pessoas me perguntavam que perfume eu estava usando. Só que antes dele, eu usei o Coffee Woman como assinatura. Eu usei primeiro esse aqui, eu usei alguns frascos, tá? Era um perfume também bem elogiado, infelizmente reformulado e perdeu a potência também, mas é um perfume cremoso, gostoso, adocicado, adulto, muito bom. Mas perdeu a potência. Eu comprei também só por isso, porque foi uma assinatura. E assim, eu gosto às vezes de sentir, até no borrifador, e me remete àquele tempo que eu usava esse perfume. Eu gosto muito. E aí depois eu peguei o Coffee Woman Seduction. Eu usei muitos frascos também, meu marido me dava de presente. E era muito elogiada, gente, muito elogiada. Também foi uma fase bem legal da minha vida. A gente saía muito também. Depois
assim, até um tempo atrás eu ainda saía bastante, a gente ia em um barzinho, alguma coisa aqui. Aqui não tem muitos locais pra ir. Na minha juventude a gente saía mais, porque a gente ia, assim, pra lanchonetes, tinha jogo de futebol, a gente ia, então eu acho que isso era sair, né? Eu nunca fui muito de viajar, mas assim, às vezes que eu viajei eram esses perfumes também que eu levava comigo, e eu sempre fui muito bem elogiada com esses perfumes, tá? E muito bom. Me remete, assim, a dias muito bons que eu vivia, a tempos muito bons que eu vivi, tá? Eu já trouxe outros perfumes aqui que foram a minha assinatura, vocês já sabem. Eu não vou mostrar todos porque vai ficar muito longo. Eu vou findar com, vocês sabem que o Elysée, o Lily, quando tinha aquele frasquinho quadrado também, com a tampa preta, também já foi a minha assinatura. O Revelar de Natura, tantos outros foram a minha assinatura, mas eu vou fechar com um que ele não foi minha assinatura, mas ele marcou, assim, o meu último aniversário antes de começar a pandemia, que foi o Una Senses. Ele marcou meu aniversário, porque como eu já falei pra vocês, no meu aniversário eu fico meio deprê, fico meio assim, triste, não sei, com vontade de chorar, se as pessoas me falam alguma coisa eu já quero chorar, eu fico toda emotiva. E nesse dia eu já acordei e resolvi, eu falei, eu não vou ficar triste, é um dia que eu tenho que celebrar a minha vida, eu tô viva, é mais um ano de vida, eu tenho que celebrar. E coloquei isso na minha cabeça, assim, o dia inteiro, e falei, à noite a gente vai no barzinho. Minha mãe tava até cuidando do meu avô, que meu avô tava vivo ainda. Isso foi em 2018, foi. Aí o ano seguinte já foi pandemia e eu tava grávida de Maria. Foi 2018 ou foi 2017, não lembro mais. E aí, aí à noite foi eu, meu pai e meu marido, e minha mãe ficou na casa do meu avô, que era pertinho assim do lugar onde a gente foi. E ela também não podia comer pizza, que ela já era diabética, mas assim, de vez em quando ela comia, a gente foi, comeu pizza, eu tomei cerveja, meu marido e meu pai, tinha um sonzinho ao vivo, assim, ao lado, e a gente deu risada, depois a gente subiu, levou pizza pra minha mãe, que não podia comer, mas a gente levou assim mesmo, e foi um dia bem alegre, e eu estava usando o Una Senses, e ele me marcou exatamente por isso, tá? Espero, lindona, que você tenha gostado. Aí são alguns perfumes da minha vida. Claro que tem mais, tá, gente? Mas, assim, o vídeo ficou, ó, super longo. E olha que eu nem mostrei todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo e tchau, tchau.